Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão pública de apresentação do projeto de circular relativa a condições padrão do seguro de saúde. Esta sessão será conduzida pelo Dr. Eduardo Farinha Pereira, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental. A sessão, tal como consta do programa, terá uma duração aproximada de 30 minutos, a que se seguirá um breve tempo para o Dr. Eduardo Pereira poder responder a algumas questões que nos foram colocadas por e-mail. Dr. Eduardo, a sessão está consigo. Boa tarde a todos os que nos veem. De facto, estamos hoje aqui a fazer a apresentação pública de uma consulta pública que está em curso relativamente a um projeto circular no âmbito das condições padrão do seguro de saúde. E muito rapidamente o que nos proporíamos fazer para esta sessão estaria dividido em 4 pontos principais. Primeiro, enquadramento, explicar um pouco qual é o motivo que nos leva a ter este tipo de consulta pública em curso e as restantes iniciativas que estão enquadradas com o mesmo propósito. Depois, justificar um pouco os princípios subjacentes à iniciativa regulatória que está agora aqui em apresentação, falar um pouco sobre as práticas consideradas adequadas aos objetivos da iniciativa, ao fim e ao cabo, a parte mais substancial das recomendações e, finalmente, qual é o acompanhamento que a ASF irá fazer destas recomendações. O Conselho de Administração definiu há uns anos um conjunto de trabalho, um plano de ação para a melhoria da qualidade da regulação e da supervisão dos seguros de saúde, tendo em conta a necessidade de salvaguardar um posicionamento mais informado dos consumidores e os requisitos de transparência que são exigíveis a este tipo de contrato. A importância do seguro de saúde é evidente. Tem vindo a ganhar uma importância cada vez maior, ganhou também a quando da pandemia e hoje, se nós considerarmos os segmentos de atividade vida e não vida que são comercializados no nosso país, o seguro de saúde é o que tem uma maior produção, inclusivamente, sendo um seguro facultativo, ultrapassou já a cobertura, o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, que tem 8,5 milhões de veículos, e, portanto, isto diz muito da importância do seguro de saúde atualmente, quer do ponto de vista da carteira das empresas de seguros, quer mesmo do ponto de vista da proteção dos consumidores. E, portanto, este plano de atividades que vem ao encontro de maior necessidade de transparência e de maior informação ao consumidor dos seguros de saúde, teve várias fases. A primeira, que passou por uma análise temática detalhada daquilo que era a oferta dos seguros de saúde no nosso país, inclusivamente também considerando os procedimentos adotados pelas empresas de seguros a operar em Portugal. Depois levámos a cabo, ainda na primeira fase, a um inquérito que foi feito a consumidores, a profissionais de seguros e a profissionais de saúde, e inquéritos diferentes, e com base na informação que nós recolhemos nessa iniciativa, realizámos várias reuniões, 3, com stakeholders nos seguros de saúde, sob a forma Focus Group, e, portanto, trabalhámos bastante aquilo que tinha sido o resultado do inquérito levado a consumidores, a profissionais de seguros e profissionais de saúde, como eu referi há pouco, e depois esta última fase terminou com uma consulta pública alargada para a recolha de contributos, mais uma vez sedimentando aquilo que tinha sido informação recolhida nas fases anteriores. Depois, a segunda fase, bastante mais recente, e que culminou na criação de repositórios de informação sobre os seguros de saúde, primeiro ou simultaneamente a criação de um portal de seguros de saúde, que tem diversos conteúdos preparados para a ASF, mais direcionados para o consumidor, e que foi lançado a 17 de novembro de 2023 na conferência pública, na conferência anual da ASF 2023, e portanto aqui neste portal
temos os materiais informativos e pedagógicos, FAQs, legislação e regulamentação, seleção dos principais artigos e monografias sobre seguros de saúde, e isto alimentado a partir da biblioteca da ASF, e ao mesmo tempo, com os mesmos timings, lançado também na Conferência Anual da ASF 2023, a criação de um Observatório de Seguros de Saúde, e este aqui reunindo já um conjunto de informação relativa ao ecossistema de saúde do nosso país, mas com indicadores relativos à dimensão, à estrutura, à avaliação, à evolução e à caracterização do setor sob a forma de dashboard, isto sob a forma também de um Power BI, e este observatório mais direcionado para a comunicação social, para a investigação, obviamente para consumidores que estejam interessados em aprofundar um pouco mais aquilo que são os seguros de saúde no nosso país, e portanto aqui com um foco diferente e com um tipo de informação também diferente do que aquilo que são o portal dos seguros de saúde, mais direcionado para o consumidor, e aqui também bebendo muito daquilo que tem sido a informação que a ASF tem preparado ao longo do tempo sobre os seguros de saúde e que vinha também a alimentar o portal do consumidor da ASF. Depois, houve uma recolha de informação, ou recolheu e terminou há pouco tempo, uma recolha de informação feita pela ASF também no âmbito da oferta de seguros de saúde, um pouco o refresh daquele que tinha sido a primeira recolha de informação logo no início deste projeto, e esta submissão de informação é feita através do portal ASF. O alvo são 19 empresas de seguros nacionais, 12 sucursais, e as duas empresas de seguros mais relevantes no âmbito do seguro de saúde que estão no nosso país em livre prestação de serviços. Aqui o objetivo é recolher muita informação sobre o seguro que nós chamamos de tradicional, mas também sobre produtos que cobrem apenas doenças graves e produtos que estão a surgir agora e que não se ligam ou que não são exatamente o seguro de coberturas tradicionais que nós estamos habituados a analisar. E a atualização da informação recolhida pela ASF também permitirá uma atualização do observatório e, portanto, a informação aqui estatística adicional irá também abastecer o observatório, e que é, obviamente, relevante para a investigação sobre os seguros de saúde. Nós, no observatório, tentamos ter uma série tão longa quanto possível da informação que nós temos disponível, e depois também para incorporar esta informação sobre os seguros de saúde recolhida agora no portal da estatística da ASF que está em criação. E, portanto, nós, para definir as condições de padrão do seguro de saúde, beneficiámos de um grupo de trabalho ad hoc que foi iniciado, cujo trabalho iniciou em janeiro do corrente ano, entre a ASF e a Associação Portuguesa de Seguradores. O objetivo inicial era definir as condições de um seguro de saúde padrão, e progressivamente evoluímos relativamente àquilo que tinham sido os trabalhos, e o objetivo evoluiu para definir condições padrão de um seguro de saúde que permite uma maior flexibilidade, permite uma maior adaptação e menor perturbação na inclusão deste tipo de coberturas nos seguros de saúde que as empresas de seguros atualmente já comercializam. E, portanto, os princípios subjacentes a esta iniciativa é, de facto, promover a subscrição por tomadores de seguro de contratos de seguro adequados à proteção dos indivíduos e dos agregados familiares, e aqui também apoiar a transparência das condições oferecidas pelas empresas de seguros. Haver condições padrão de seguro de saúde que são idênticas em todos os produtos, obviamente, ajuda também depois a uma maior escolha e melhor definição dos tomadores de seguro, nomeadamente porque lhes é mais fácil, é-lhes mais acessível a comparação de coberturas, de prémios e de outras condições da prestação que sejam consideradas relevantes. E, portanto, considera-se que este é um princípio que deve ser salvaguardado para os tomadores de seguro. A identificação do âmbito do seguro ou do âmbito das condições padrão que estão neste momento a ser apresentadas teve especial atenção à oferta que neste momento existe para o mercado nacional. Portanto, tentou-se, tanto quanto possível, que a introdução deste tipo de condições padrão nos contratos de seguro que as empresas neste momento comercializam era o menos perturbadora possível daquilo que é as práticas de subscrição das empresas de seguros. E, portanto, qual foi o enquadramento regulatório que foi considerado para
para esta iniciativa. Primeiro, teve-se em consideração que o seguro de saúde é um contrato facultativo. Aplica-se ao contrato de seguro de saúde o regime jurídico do contrato de seguro, que foi aprovado em 2008, e que tem um regime específico aplicável aos seguros de saúde, os artigos 213 a 217 do regime jurídico, e temos também que ter em atenção que nenhuma das disposições que se aplica ao seguro de saúde permite ou prevê cláusulas uniformes, ou seja, cláusulas de aplicação obrigatória de imposição administrativa pela ASF às empresas de seguros. Ou seja, as empresas de seguro que exploram seguros de saúde têm inteira liberdade de estipulação contratual, ou seja, se estabelecem o contrato de acordo com os tratados que o seguro tem, com a sua própria política de subscrição e distribuição, desde, obviamente, que esta definição contratual esteja em conformidade com os limites da legalidade. E diante dos limites da legalidade, já que estamos a falar de transparência, que estamos a falar de perfeita compreensão dos contratos pelos tomadores, dentro dos limites de legalidade, importa destacar, obviamente, que a apólice deve ser redigida utilizando palavras e expressões da linguagem corrente, sempre que não seja imprescindível o uso de termos legais ou técnicos, e isto também no âmbito do regime jurídico. Portanto, o próprio regime jurídico estabelece já, alinhado com aquilo que têm sido as preocupações da ASF, de uma maior proximidade e de um discurso descodificado para o tomador de seguro, o próprio regime jurídico prevê que a apólice deve ser redigida em linguagem corrente, obviamente, desde que não seja imprescindível a utilização de termos técnicos habitualmente utilizados na atividade seguradora. Portanto, o que é que o projeto de circular que está agora a ser objeto de consulta pública prevê? Portanto, prevê que é uma boa prática, a ASF considera como uma boa prática, que as empresas de seguros disponibilizem aos tomadores de seguro uma opção do seguro de saúde que preencha as condições comparáveis previstas no anexo à circular. Portanto, as condições padrão recomenda-se que seja uma boa prática que as empresas de seguros tenham uma opção de seguro de saúde que incorpore estas condições. Depois, mais uma vez com o foco na informação aos tomadores, que seja assegurada a prestação aos tomadores de informação e dos esclarecimentos necessários a uma correta compreensão do contrato de seguro de saúde e de outros aspectos essenciais da prestação, nomeadamente, se for considerado adequado pela empresa de seguros, indicadores da qualidade de serviço que têm salvaguardado e, nomeadamente, a rede de prestadores de que dispõem, que é sempre um elemento muito relevante no funcionamento das garantias e na rapidez da prestação e na rapidez de acesso a atos clínicos que as pessoas seguras necessariamente necessitam. Depois, quando disponibilizam coberturas adicionais à cobertura, às condições padrão, deve ser assegurada à prestação aos tomadores informação que permita a comparação do prémio com referência às condições padrão. Portanto, quando em cima das condições padrão forem contratadas coberturas adicionais, deve ser dado ao tomador a possibilidade de conhecer o acréscimo de prémio que decorre dessa contratação adicional. Do ponto de vista das condições padrão, o foco que a ASF colocou nesta iniciativa foi de ir ao encontro das maiores necessidades em termos de cobertura de risco. De facto, nós temos no âmbito dos seguros de saúde, obviamente, como é explorado ao abrigo da técnica seguradora, todos eles têm risco, mas há tipos de cobertura que são vitais para qualquer tipo de ocorrência que possa vir a atingir a nossa saúde, nomeadamente a hospitalização. Aqui prevê-se, nestas condições padrão, a cobertura de hospitalização, integrar uma cobertura base, e esta cobertura de hospitalização prevê-se que tenha um capital seguro de 30.000 euros. Depois, ambulatório, a cobertura em ambulatório, portanto, consultas e exames auxiliares de diagnóstico, análises clínicas e fisioterapêuticas também. Portanto, aqui o capital seguro seria de 1.000 euros, com os sublimites que se encontram aqui no quadro, quer em número, quer em valor que ficaria a cargo da prestação da pessoa segura. Depois, uma última cobertura, a integrar a cobertura base, a cobertura de medicina preventiva, aqui com um pacote anual, obviamente, que funcionará também, não tanto na cobertura de risco, antes na componente de prevenção, que é, obviamente, essencial também para uma correta
avaliação e para uma saúde adequada das pessoas seguras. Depois, como cobertura complementar, temos uma cobertura de doenças de cobertura agravada que, como eu referirei daqui a pouco, cobre neoplasia maligna e 3 ou 4 coberturas de doenças cardiovasculares e que tem um capital de 300 mil euros. Portanto, neste momento, a opção foi de estabelecer uma cobertura de doenças de cobertura agravada que tem um capital seguro 10 vezes a cobertura de hospitalização. Portanto, quais são as coberturas de hospitalização? Não é preciso muito detalhe, é a cobertura habitual de hospitalização e que tem também as despesas de transporte e estadia. O ambulatório também é a cobertura normal, abrange tratamentos, consultas, exames programados, análise, fisioterapia. Na medicina preventiva, o que neste momento está previsto é que no caso das mulheres seja prevista a mamografia de 2 em 2 anos para idades superiores a 45 anos e citologia do colo do útero com um exame anual. Para o homem, o exame PSA a partir dos 50 anos de 2 em 2 anos. E para a mulher e para o homem, indistintamente, sangue oculto nas fezes, com mais de 50 anos de 2 em 2 anos, hemograma, bioquímica básica, glicémia e lipidograma. Portanto, estas são as coberturas que integram a cobertura base, hospitalização, ambulatório e medicina preventiva. Depois, na cobertura adicional, nas doenças de cobertura alargada, como eu referi, as doenças que estão cobertas, ou que se prevê neste momento que estejam cobertas de acordo com o que está em consulta pública, o cancro, portanto, neoplasia maligna, e das doenças cardiovasculares, a doença isquémica coronária, cardiologia de intervenção, cateterismo e angioplastia, um bypass, disritmia cardíaca e doença valvular cardíaca. Portanto, são estas as coberturas que são consideradas para esta cobertura de doença alargada, que tem um capital, como eu referi há pouco, de 300 mil euros. Uma característica que estas condições padrão apresentam prende-se com a portabilidade da cobertura e, ao mesmo tempo, indiretamente com as pré-existências. Portanto, no caso de existirem 2 contratos de seguro, por exemplo, com condições padrão, é possível que uma pessoa segura que esteja numa delas e que esteja pelo menos 2 anos nesse contrato que tem uma cobertura com as condições padrão, possa passar para outra empresa de seguros, sendo-lhe aplicável apenas as pré-existências, as doenças que existiam quando aderiu ao primeiro contrato de seguro. Ou seja, quando se adere ao primeiro contrato de seguro com estas condições padrão, a empresa de seguros emite um certificado, o termo que nós usámos foi um certificado de doenças pré-existentes, que depois acompanha a pessoa segura ao longo do tempo, conforme se passar de empresa de seguros em empresa de seguros que garante estas condições padrão. E, portanto, são aplicadas apenas as pré-existências que existiam no primeiro momento de adesão ao primeiro seguro com a empresa de seguros. E, portanto, estão aqui abrangidas, para além destas doenças pré-existentes, também as doenças congénitas que não constem da lista de pré-existências excluídas. Portanto, o procedimento é exatamente igual do que se aplica para as doenças pré-existentes. E este certificado de doenças pré-existentes, de facto, é uma inovação aqui com estas condições padrão. Depois, como eu referi há pouco, o direito à portabilidade, qualquer pessoa pode passar de um contrato de seguro para outro contrato de seguro com as condições padrão, desde que esteja pelo menos 2 anos de forma ininterrupta nesse contrato, ou se for eventualmente excluída de um contrato de seguro, sem que a razão para essa exclusão se fique a dever à pessoa segura. Outras práticas que são adequadas também são as exclusões. Nós temos uma lista de exclusões que é máxima, considera-se que é um conjunto de exclusões admissíveis e, portanto, independentemente de ser admissíveis, ou seja, poderem eventualmente ser contratado com a empresa de seguros a sua não aplicação, é possível, é uma daquelas coberturas que são consideradas coberturas adicionais, a não exclusão acaba por ser uma cobertura adicional e tem um reflexo no preço também, e, portanto, podem eventualmente ser excluídas, mas não podem ser acrescentadas quaisquer outras exclusões a este seguro para ter a definição de condições padrão. Exemplos de exclusões são as exclusões típicas de um seguro de saúde, as doenças, lesões ou deformações pré-existentes, obviamente,
com aquela particularidade da portabilidade e da passagem entre contratos de seguro. Despesas de tratamento ou correção de doenças ou malformações congénitas também, aqui aplicando-se um princípio idêntico e o funcionamento também do certificado das doenças pré-existentes que referi ainda há pouco. Acidentes de viação, esta é uma exclusão típica, acidentes de viação, acidentes de trabalho, doenças profissionais e acidentes de doença que devam ser cobertos por outros seguros obrigatórios. O alcoolismo e tratamentos relativos à toxicodependência também é uma exclusão tradicional. Interrupção voluntária de gravidez, incluindo situações clínicas decorrentes da IVG e despesas efetuadas com tratamentos cirúrgicos com finalidades contraceptivas. Consultas, tratamentos, testes de infertilidade e atos médicos praticados no âmbito da reprodução medicamente assistida, transplante de órgãos ou tecidos e respectivas consequências, e outras disposições relevantes para além das exclusões, obviamente não estão aqui todas consideradas, era demasiado fastidioso e estão no documento da consulta pública. Relativamente à idade, os limites de idade de entrada para o seguro que tenha as condições padrão são fixados de acordo com a política da empresa de seguros, portanto, mais uma vez, há aqui total flexibilidade para a adaptação destas condições padrão àquilo que são as práticas de subscrição da empresa de seguros, e não existe uma exclusão da permanência do seguro com base na idade da pessoa segura. Isto é outra das preocupações que nós temos também. Âmbito territorial, apenas território nacional, mas pode, eventualmente, se uma pessoa fizer uma deslocação não superior a 60 dias ao estrangeiro, pode, eventualmente, cobrir despesas com cuidados de saúde em território europeu, desde que isto resulte, obviamente, de acidente ou de urgência, e, aqui, neste caso, a necessidade dessa urgência tem que ser comprovada por relatório médico. Quando o seguro de saúde incorpora o conjunto das condições padrão, neste caso tem que contemplar o conjunto, não pode alterar aquilo que são as condições padrão e tem que utilizá-las todas, não pode selecionar só, deve incluir essa menção, quer na documentação pré-contratual, quer na contratual, ou seja, quer na apólice, quer nas condições particulares, quer mesmo nas peças publicitárias, nas peças de divulgação, aos potenciais tomadores de seguro deste tipo de contrato, deve constar em menção que aquele seguro respeita as condições padrão. Pelo contrário, para não confundir também, ou para não contribuir para uma maior confusão dos eventuais interessados, quando as empresas de seguros optam por não disponibilizar todas as condições padrão, portanto, não basta disponibilizar a maioria delas, portanto, tem que disponibilizar todas, quando isso não sucede, as seguradoras não devem-se abster de referir condições padrão em quaisquer documentos. Isto aqui também para ser completamente claro quais são os contratos que respeitam as condições padrão recomendadas pela ASF e aquelas que o não fazem. A ASF vai acompanhar, vai monitorizar e vai avaliar aquilo que são as práticas da atividade das empresas de seguros no âmbito do seguro de saúde relativamente a estas condições padrão, portanto, quer através do normal exercício dos poderes de supervisão, em especial da supervisão comportamental, da supervisão da conduta de mercado, mas também através de um sistema de reporte que prevê que em cada semestre as empresas de seguros informem, através do reporte que está criado também, o número de contratos de seguros de saúde que adotam as condições padrão no final do período, o número de pessoas seguras também que estão garantidas ou que estão cobertas pelos contratos de seguro de saúde que respeitam as condições padrão também no final do período, e depois os prémios totais cobrados durante o período relativamente às coberturas previstas. E, portanto, esta é a monitorização que vai ser feita pela ASF ao nível do reporte das empresas de seguros que cobrem seguros, que comercializam seguros de saúde. No final de 12 meses de aplicação da circular, a ASF irá publicar um relatório com a avaliação da respectiva aplicação. Portanto, com esta informação, com aquilo que é a recolha de informação que nós vamos fazer, obviamente, e monitorizar em contínuo relativamente a esta matéria, tendo em conta a relevância social que ela tem, a ASF irá, no prazo de 12 meses, emitir um relatório sobre a sua eficácia, fundamentalmente. Terminava, então, a pedir aos interessados que não o fizeram, já recebemos algumas
alguns comentários, alguns contributos ao projeto de recomendações até dia 16 de dezembro, através do endereço de correio eletrónico que está previsto na própria consulta pública, consultaspublicas@asf.com.pt. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Bom, tal como constava do documento que foi divulgado, havia a possibilidade de os interessados poderem apresentar questões para poderem ser respondidas nesta sessão. Tivemos 5 questões que eu vou passar agora a ler e pedir ao Dr. Eduardo Pereira o favor de responder. A primeira questão é a seguinte: a partir de quando posso ter disponível um contrato com as condições padrão? As empresas de seguros têm um prazo para ter este produto pronto? Bom, neste momento ainda não há um prazo, porque as recomendações não foram ainda publicadas, portanto não existe ainda um prazo fixado para as empresas de seguros disponibilizarem um seguro com as condições padrão. E a ASF admite que a incorporação de um seguro com estas características e com os procedimentos e a logística que é precisa para este tipo de assunto, que não possa ser feita de um momento para o outro. Portanto, admite-se que haja algum tempo de adaptação das empresas de seguros para este tipo de contrato. Sendo que não existe um prazo neste momento previsto para isso, obviamente a recomendação irá ter uma data e a partir daí prevê-se que as empresas de seguros adaptem e iniciem o procedimento de adaptação dos seus contratos às condições padrão, mas não existe uma data fixada, até porque nós estamos no âmbito das recomendações, não estamos no âmbito de uma norma regulamentar que seja de cumprimento obrigatório, estamos no âmbito de umas recomendações e, portanto, como recomendações que admite-se alguma flexibilidade, um ritmo de acompanhamento e de alinhamento das práticas das empresas de seguros com as recomendações da ASF. Muito obrigado. A segunda questão é a seguinte: com a portabilidade do meu seguro de uma empresa de seguros para outra, fico com a garantia de que o prémio a pagar é o mesmo? Bom, como eu referi no início, um dos cuidados que nós tivemos na preparação destas recomendações foi o facto de não termos um enquadramento jurídico que permita à ASF impor, por exemplo, cláusulas uniformes ou apólices uniformes. Não há nenhum tipo de obrigação que leve as empresas de seguros a cobrir determinado risco de determinada forma. E, portanto, não só o mercado de segurador se encontra liberalizado ao nível das condições contratuais, nós temos, com exceção daquilo que são as apólices que são uniformes, como o seguro automóvel, o seguro de acidentes de trabalho, o seguro de incêndio de elementos de natureza, em que existe uma apólice uniforme que é de cumprimento obrigatório. No caso das condições padrão, isso não existe e, portanto, sendo uma cobertura facultativa, as empresas de seguros adaptarão a incorporação nos seus clausulados como melhor entenderem. O prémio segue exatamente o mesmo princípio, desde 88, desde final de 88, que os prémios dos ramos não-vida estão liberalizados e, portanto, a empresa de seguros, quando estabelece uma oferta, oferece um contrato e determina um prémio, falam em função da sua própria experiência de sinistralidade e das características técnicas da sua carteira. Portanto, não existe um prémio fixado administrativamente, tanto pela ASF, como aconteceu antes de 88, e, portanto, cada empresa de seguros fixa o prémio em função das características do seu produto. E, portanto, não garanto, dificilmente o prémio será exatamente igual se passar de um produto com condições padrão para outro. Só por muita sorte é que seria exatamente o mesmo prémio, tendo em conta que as seguradoras têm carteiras com características diferentes. Muito obrigado. Temos uma terceira pergunta, que é a seguinte: onde é que posso procurar mais informação sobre os seguros de saúde? Bom, quando nós estamos a celebrar um contrato de seguro, seja de seguro de saúde ou qualquer outro tipo, neste caso seguro de saúde, devemos recorrer sempre a fontes isentas e credíveis. Obviamente,
a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, sendo uma autoridade de supervisão, preenche os requisitos de uma entidade isenta e credível. Nós não comercializamos contratos de seguro e, portanto, para nós, a informação que prestamos é completamente isenta. E, portanto, várias fontes ao dispor, há várias fontes ao dispor do consumidor. Temos o portal do consumidor da ASF, que tem muita informação relativamente aos seguros de saúde, quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista de contratos, quer mesmo no âmbito da comunicação com o consumidor, com diversos materiais em diversos canais a falar do seguro de saúde, as principais características, também da diferenciação entre o que é um seguro de saúde e um plano de saúde, e isto é uma área em que nós também estamos a trabalhar e que teremos novidades certamente muito em breve. Portanto, temos um conjunto de informação muito relevante em determinados canais e em vários formatos para o seguro de saúde. Temos também, no portal dos seguros de saúde, como eu referi no início, muita informação relativamente aos seguros de saúde, e temos também no observatório informação esta mais estrutural, mais do mercado, mais ao nível do funcionamento do mercado e para um conhecimento mais macro daquilo que são as atividades das empresas de seguros dedicadas ao seguro de saúde, e não tanto dos aspectos técnicos e característicos dos seguros de saúde. E depois, claro, tem, ao dispor, obviamente, qualquer interessado, tem, obviamente, os balcões das empresas de seguros, os distribuidores, os mediadores de seguros também, que, obviamente, prestarão a assistência necessária. Aqui o que é relevante, quando se procura informação sobre os seguros de saúde, é ter uma ideia já daquilo que são as necessidades que eu, ou o meu agregado familiar, têm, quando procuram uma empresa de seguros para celebrar um seguro de saúde. Portanto, quando vamos celebrar um contrato de seguro, e isto é válido para o seguro de saúde, para qualquer outro tipo de contrato, aquilo que nós temos que ter em primeira mão, em primeira importância, é para que é que nós queremos o seguro. É para características, é só para correr risco? É para aquilo que nos assusta mais, como a hospitalização, como as doenças graves, ou é para componentes que funcionam mais ao longo do ano, como, por exemplo, a estomatologia ou próteses, óculos? Portanto, é esse foco que nós temos que ter. Portanto, quando procuramos informação, também temos que ter uma ideia mais concreta daquilo para a qual nós procuramos um seguro de saúde. Obviamente, isto não é novidade para ninguém, quanto melhor, no sentido de mais coberturas, o meu seguro tiver, à partida é mais oneroso, porque o prémio é superior, quanto mais coberturas, mais garantias, o prémio é mais caro, não é? Mas há este foco que as pessoas não podem deixar de ter sobre quais são as necessidades que eu tenho e para que é que eu procuro um seguro. Um seguro de automóvel, um seguro de incêndio ou um seguro de saúde também. Muito bem. Temos mais uma questão, que é de saber se este produto abrange o meu agregado familiar. Isso, o melhor mais uma vez, não há uma obrigação de cumprimento de regras relativamente aos contratos e não há uma obrigação de um cumprimento de regras relativamente ao agregado familiar ou à extensão das pessoas seguras. Portanto, aqui o que eu aconselharia era que a pessoa se deslocasse ou contactasse a empresa de seguros e visse, relativamente à oferta que tem ao seu dispor, quais são as condições que oferecem para a inclusão do agregado familiar. Obrigado. A última questão que nos foi enviada refere: penso que o que deveria existir era um seguro igual para todos, como o que temos para o automóvel. Assim escusávamos de estar a selecionar qual é melhor. A ASF não pensa nesta possibilidade? Bom, de alguma forma já respondi um pouco a essa pergunta ao longo da apresentação. A ASF não existe respaldo legal ou disposições legais que permitam que a ASF fixe uma apólice de seguro de saúde no âmbito de uma apólice, de um clausulado uniforme. Houve há muitos anos, eu já ando nisto há uns anos, em 81, existia, não estou aqui desde 81, mas um pouco depois, em 1981 existia uma apólice uniforme de doença. A partir daí deixou de existir e, portanto, o que existe para o seguro de saúde é um contrato completamente livre, estipulado livremente entre empresas de seguros e, obviamente, a pessoa segura, com um prémio também livre, e, portanto,
Eu percebo que para algum tipo de contrato facilita ver apólices exatamente iguais, e o legislador optou por fazer isso em muitos seguros obrigatórios, e os mais habituais são o seguro de automóvel, como eu falei, o seguro de responsabilidade civil automóvel, o seguro de acidentes de trabalho, o seguro de incêndio para edifícios em regime de propriedade horizontal. Portanto, há uma série de casos em que o legislador fixou que o contrato de seguro que as empresas de seguros venderiam seriam exatamente iguais, e é isso que sucede. Neste caso não o fez, e portanto, desde essa altura, desde 81, que não existe uma apólice uniforme para o seguro-doença, cada empresa de seguros pode oferecer a cobertura que melhor entender. Se usar as condições padrão na íntegra, pode classificar como apólice de seguro de doença que tem a cobertura, as condições padrão, mas de facto podem apresentar qualquer tipo de cobertura, desde que obviamente tenham um seguro que lhes permita essa operação e que esteja de acordo também com os seus critérios de subscrição e de posicionamento no mercado. Muito obrigado. Não temos mais questões. Permito-me recordar aquilo que o Dr. Eduardo já referiu, que o prazo da consulta pública foi prorrogado e, portanto, qualquer interessado poderá, até ao próximo dia 16, consultar toda a informação que está disponível no site da ASF e, se assim o entender, apresentar os seus comentários. Chegamos assim ao fim da sessão. Agradecemos, em nome do nosso Conselho de Administração, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta sessão. Agradeço também ao Dr. Eduardo Pereira pelos esclarecimentos prestados e damos por terminada esta sessão. Muito obrigado.